Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui, em nome de Jesus, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos cabe comentar o capítulo 8º, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. O tópico é simplicidade e pureza de coração. Itens 1, 2, 3 e 4. Nesses tópicos, se inicia com a citação de Mateus, dizendo: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E no item 2, apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Pois bem, rogamos agora aos amigos espirituais, a Jesus, sobretudo, que nos inspire, para que possamos comentar essa lição segundo as necessidades de todos que estejamos vendo essa gravação. Pois bem, primeira coisa a gente chamar a atenção aí é que Jesus coloca não que nós devemos ser crianças, porque o Espiritismo nos explica que a criança é uma condição transitória de um espírito encarnado, ou seja, ela encarnou para uma trajetória terrestre no mundo denso, mas ela é um espírito imortal, com todo um passado de outras existências, de acertos e erros que ela traz. Então, não seria válido dizer que a criança, por ser criança, tem garantido o reino de Deus, como durante alguma época se chegou a acreditar, né? É triste até a lembrança que se tem do nome que se dava aos que cometiam aborto, que eram fazedores de anjinhos e tudo, porque haveria essa crença de que morrendo em tenra idade ou morrendo como criança, estaria isento de pecados, isento de erros, e com isso iria para o paraíso, etc. e tal. Mas se não tivesse sido batizado, iria para o purgatório. Isso na crença tradicional. Respeitemos a crença de todo mundo, mas não é a nossa. Nós acreditamos nos 5 postulados básicos da doutrina espírita e por eles começamos. A existência de Deus, uma verdade axiomática, lógica, que a ciência cada dia mais se aproxima de comprovar. A sobrevivência da alma, quando nós desencarnamos, nós não desaparecemos. E também existem provas de toda a nossa história disso, de comunicação de espíritos, até de espíritos encarnados que relembram momentos de vidas anteriores, como nós vemos na obra do Ian Stevenson, que estuda casos de reencarnação, ou em livros que muitos de vocês já devem ter lido. A comunicabilidade desses espíritos, ou seja, de que o espírito que está desencarnado, ele não está alheio à nossa realidade aqui, ele é passível de se comunicar conosco, nós nos comunicarmos com eles. A reencarnação como fundamento dessa trajetória, ou seja, a nossa evolução se dá no plano material e no plano espiritual. Nos dois lados a gente evolui, mas no material a gente evolui mais rápido, prova ou testa aquilo que são os nossos desafios, as nossas conquistas, e a pluralidade dos mundos habitados como condição para que tudo isso aconteça, porque se fosse num mundo só, num planeta só, não seria possível. Então, é uma crença ingênua dizer que Jesus estava se referindo à criancinha, às crianças.
mas sim a uma condição de que as crianças desfrutam. Que condição é essa? A condição de uma inocência temporária, uma inocência que antecede o desenvolvimento das faculdades da razão de forma mais complexa e também que traz consigo o aflorar de tendências existentes em outras vidas. Então, isso que se dá lá por volta dos 7, 8 anos, mais ou menos, e vai seguindo por um longo tempo na vida da pessoa, com essas tendências e vivências surgindo, sobretudo conforme as provas aparecem, conforme as dificuldades surgem, ela é a marca da pré-existência de vida espiritual e outra vida material antes daquela que está sendo vivida ali. Então, o que Jesus colocou foi um atributo que a criança teria, de uma ingenuidade, de uma crença. Então, ele nos diz que nós devemos nos assemelhar a elas, ou seja, buscar essa condição, mas não da forma como ela se dá. Ou seja, Jesus também nos diz para sermos mansos como as ovelhas, mas sagazes como as raposas ou como as serpentes, ou seja, nós não devemos ser ingênuos no sentido pleno da palavra, mas sim ter os nossos olhos e o nosso coração alinhados com a perspectiva da pureza. Esse é o ponto. Então, pretender ver a pureza e olhar os mundos de uma forma mais pura não quer dizer acreditar que as coisas que acontecem, todas elas, são despidas de segundas intenções ou de outras coisas assim. Até porque isso nos colocaria naquela condição de ovelhas jogadas ao matadouro, sem o atributo da sabedoria que deve nos acompanhar. Jesus disse: vos envio como ovelhas. Mas essa proposta que ele coloca é diante da perspectiva de que a confissão da fé em Jesus, da crença nos postulados que o Espiritismo nos traz, ela nos expõe a uma série de situações do mundo em que nós somos confrontados. Então não se trata assim de uma pureza ingênua, mas de uma pureza racional, ou seja, diante de uma situação, diante disso tudo, ao invés de jogarmos uma pedra, nós aplicamos o nosso conhecimento. Então, vamos dar um exemplo do mundo que vivemos hoje. Quantas vezes eu mesmo, e outras pessoas muito mais conscientes do que eu, podem se pegar criticando, dizendo: meu Deus, por que o mundo vai parar? Eu volto a mim e falo: meu Deus, para o mundo que eu quero descer, essas coisas do gênero. Mas isso é da boca para fora e é muito perigoso, porque dependendo de para quem a gente fala, a gente pode estar influenciando essa pessoa. Porque na verdade o que nós deveríamos dizer é a Deus. Jesus é o timoneiro. Então, eu não tenho razão para ficar desesperado. Eu tenho razão para ser sábio, agir como eu entendo que seja correto, fazer o que eu acho de acordo com o que Jesus me ensinou que é correto. Ponto. Mas não chegar ao desespero, não chegar à afobação, porque Jesus mesmo disse que Ele é a cura para toda ansiedade, para toda aflição. Se nós tomarmos sobre nós o fardo dele e nos colocarmos sob o seu jugo, nós seremos aliviados, porque o jugo dele é leve, o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Esse ponto é que nos joga para a condição da criança. E tem uma analogia, uma passagem muito interessante na vida de São Tomás de Aquino, que eu acho que vai nos ajudar um pouco a refletir. São Tomás de Aquino, né, o grande doutor da igreja, um pensador impressionante, que criou a Suma Teológica, uma obra até hoje estudada nas academias e tudo.
E tem uma passagem na vida dele muito interessante em que ele estava no mosteiro, na biblioteca, fazendo estudos aprofundados. Um monge entra esbaforido e fala: monge, monge, eles eram monges da mesma ordem. Vem aqui comigo aqui fora para ver uma vaca que está voando. São Tomás de Aquino calmamente fechou o livro e saiu. Saído, se pôs a olhar o céu e perguntando: onde é que está essa vaca que está voando? O monge então desanda a rir, né? E diz para ele: ora, você é um estudioso e tudo mais, você é tão ingênuo assim, a ponto de acreditar que uma vaca poderia voar? São Tomás de Aquino vira para ele e diz: eu prefiro acreditar que uma vaca seja capaz de voar do que acreditar que um monge seja capaz de mentir. Veja, ele naquele momento, desde o primeiro momento, ele sabia da absoluta impossibilidade daquilo, mas ele quis agir de modo a apostar naquela pessoa que estava vindo para lhe dar uma lição, mas uma lição positiva. E com certeza aquele monge guardou aquela informação, por mais que fosse uma brincadeira, por mais que não fosse uma coisa muito grave nem nada, mas ficou marcado com certeza naquele momento a perspectiva de que se tratava de um momento de pureza e de compreensão. Então, na verdade, é nesse caminho que nós devemos nos colocar. Yogananda, o Paramahansa Yogananda, que tem uma obra fantástica que eu conheci devido a uma palestra do Divaldo gravada em que ele falava desse livro chamado Autobiografia de um Yogi. Ele tem uma passagem muito interessante em que ele conta, não no livro dele, num filme sobre uma espécie de biografia que fizeram dele, e um dos trechos é um momento que ele está falando, né, com repórteres, né, e ele diz assim: certa vez fui procurado por um astro de cinema que queria começar a frequentar a ordem, começar a praticar a yoga, né, que é a Kriya Yoga que ele ensinava e tudo. E ele me disse assim: mas eu tenho um problema. Eu bebo, eu fumo e eu pratico o sexo venal, o prazer sem envolvimento sentimental, né? Isso não me impede de ser seu discípulo, ser seu aluno? A Yogananda disse que não, de modo algum. Você é muito bem-vindo. O que eu não posso assegurar é que, depois de frequentar as aulas e praticar, você continue fumando, bebendo ou praticando sexo inconsequente. Então, na verdade, não se trata de colocar antolhos, de nos tornarmos ignorantes ou buscarmos uma ignorância ou uma ingenuidade que muitas vezes é perniciosa porque coloca outras pessoas em risco. Mas de termos sempre no nosso coração, de acordo com essa pureza preconizada por Jesus, a compreensão de que se o nosso coração não é puro, ou seja, se nós não procuramos viver no mundo segundo regras que regem o transcendental, ou seja, regras que regem aquilo que não é pura e simplesmente a matéria, nós não teríamos condições de atingir aquilo que Jesus propôs. A ignorância não é o caminho. Daí a nossa percepção é no sentido oposto daquele que durante séculos criou aquilo que se chamava de tabu, de proibição, de não poder, não pode falar, não pode ver, não pode ouvir, não pode. E transmutar isso para uma compreensão pura. E ora, pensemos aqui, qual é a compreensão pura que se deve ter de um indivíduo que pratica o mal? Nós, num primeiro momento, vemos aquela ação e nos sentimos indignados, nos sentimos tomados
muitas vezes até uma raiva, muitas vezes confrades perdem a própria percepção, por algum momento, da sublimidade do reino divino, que interage em todos os níveis, de modo que nada acontece se não for permitido pela vontade do Pai. E naqueles momentos em que isso tudo acontece, que vem essa revolta, surgem aquelas frases de momento, surgem aqueles impulsos de jogar um anátema, uma crítica, etc. e tal. Pois bem, mas se nós paramos, depois desse momento que não deve ser extremado, isso é a nossa disciplina que deve controlar, então isso é muito importante. Nós não vamos tornarmos-nos puros de coração por um ato de vontade. Não, agora eu vou olhar o mundo e não vou ter a sintonia com o mal. Não vai funcionar assim. Porque nós procuramos, porque durante séculos, encarnações sem fim, nós procuramos. Daí que nós temos que ser os primeiros juízes de nós mesmos, sem melindres, sem excesso de pudor. Ai, meu Deus, por que que eu penso nisso ainda? Ou, ai, caramba, como é que eu posso? Não. Mas é muito melhor começar esse juízo por nós mesmos do que pelos outros. É quando nós começamos a julgar os outros, não há pureza de coração que se instaure no nosso coração desse jeito. Porque ele vai estar agasalhando o fel. Ele vai estar recebendo dentro dele toda a carga de preconceito, de julgamento e tudo mais que o mundo comporta, e é muita coisa, porque há muita coisa errada. Ainda somos um mundo de provas e expiação na transição, mas com muitas coisas acontecendo diuturnamente. Então, o processo se dá na medida em que nós percebemos, vemos, olhamos, entendemos, mas ultrapassamos a compreensão imediata e procuramos a compreensão profunda. Vamos fazer uma analogia com um processo de ensino e educação. Eu gosto muito dessa metáfora. Uma metáfora indiana que eu acho maravilhosa e volta e meia eu repito para os meus alunos na faculdade. Imaginemos assim, na Índia, antigamente, eu devo ter andado por lá, devo ter sido uma cabra, talvez uma vaca, mas vaca é animal sagrado. Eu não acho que eu tenha compartilhado de nenhuma sacralidade, não. Provavelmente um cabrito, uma cabra, alguma coisa assim. Pois bem, na Índia havia uma tradição milenar da educação ser buscada junto dos gurus, né? Aquele que nos guia, aquele que guia para a luz, né? O mestre iluminado, como o Buda, etc. Então, conta-nos essa história que um jovem de origem nobre e tudo, se habilitou a ser aluno de um grande guru que havia naquela região. E para isso foi procurá-lo. Para isso foi procurá-lo no seu ashram. Ashram é o templo, né? É o lugar onde ele ensina seus discípulos, pratica meditação, yoga, etc. Chegando lá, o mestre olhou, sabia dos requisitos, dos atributos que ele trazia, né? Pelo pai, pela família, mas isso não importava. O que ele queria saber era quem era aquela pessoa, o que ela realmente queria. Pegou ele então e levou até um rio. E perguntou assim, o que você está vendo aí? E o rapaz foi capaz de uma descrição extremamente precisa e pormenorizada do que ele via. Ele citou a grama, citou as pedras, citou os peixes, as árvores, o céu, as nuvens, citou tudo, mostrando que ele tinha uma visão bem atenta, analítica das coisas e, ao mesmo tempo, que ele não levou aquilo para um campo de qualquer tipo de ofensa ou coisa do gênero que uma pessoa de maior situação poderia levar, né? Ele em nenhum momento questionou, que é isso? Não, escreveu. O mestre então falou assim, eu aceito como meu discípulo. Pois bem, eles foram para o templo.
se internaram lá junto com os outros discípulos, trabalhavam, faziam comida, mas meditavam, estudavam, mendigavam, que na prática já era muito comum isso, né? Mendigar pela comida e tudo mais, porque dá oportunidade daquele que dá também de ajudar. Isso é um ponto muito importante para a gente pensar. A reflexão que eu preciso ter muitas vezes. Às vezes a gente olha para as pessoas na rua e fala assim, isso daí não precisa tanto. Isso aí faz ponto, ele vende lá, vai, senta aqui e fica ali pedindo aquele dinheirinho e tudo mais. Às vezes a gente não ajuda porque imagina que está contribuindo com uma prática, com uma coisa assim. Isso vai tudo bem, desde que nós não estejamos julgando a pessoa nesse processo. Por que que ela faz isso? Por que que ela está assim? Por que que ela se acostumou com isso? Não interessa para nós. Ou a gente ajuda ou a gente não ajuda. E a gente tem que saber por que que a gente está ajudando, por que que a gente não está ajudando. Em nenhuma das duas hipóteses vem a palavra julgamento. Ah, mas vem aquele bando de crianças, vai ficando uma com duas crianças, outra com uma criança, outra com. Tá certo. Então ali, não vou comprar nem fralda, nem leite em pó, porque vende depois, porque não sei o quê. Não vou, minha escolha consciente, mas associar isso à ideia de que, por que que não estão? Você não está vivendo a vida dela. Você não sabe o que que levou a isso. E por outro lado, você ajuda. E ajuda e fica com aquela pulga atrás da orelha. Eu vou ajudar, mas acho que não vai. Também não funciona. Então, na Índia tem essa coisa de dar a esmola, dar o alimento. É um ato de quem dá. Esse que é o ponto. Eu acho que a gente deveria, muitas vezes, repensar. Claro, você não vai dar dinheiro aqui, não vai dar dinheiro ali, não vai comprar comida, tudo bem. Mas pensar que, muitas vezes, o que eu estou tendo é a oportunidade de dar. Comprar alguma coisa para outra pessoa que eu não conheço e dar para aquela pessoa. E aí nessa hora, não ficar fazendo cálculo miserável, né? Vou dar mais baratinho. Por quê? Porque é um ato de desprendimento nosso. Nosso. Isso é uma coisa muito interessante, que acho que merece até uma reflexão mais longa. Para mim mesmo, porque essa ideia me apareceu há bem pouco tempo. Eu tenho ruminado um pouco sobre ela e questionado algumas atitudes minhas. Mas voltando ao nosso guru, ele, depois de 10 anos de meditação, prática de yoga e tudo mais, ele pega o discípulo e fala, agora vamos voltar para o rio. Volta para a beira do rio e pergunta para o discípulo, né? Bom, o que que você está vendo aí? O discípulo com aquele olhar atento, mais, mais, mais acurado ainda do que quando estava lá atrás, né? Ele olha, olha, olha. Mestre, não sei definir. Pelos nossos estudos, pela nossa meditação, pela abertura da minha mente, para a percepção de sutilezas e de energias mais sutis, eu não consigo definir. Eu vejo manifestações da essência única do universo, de Deus, eu não sei definir. O Guru fala, você está indo muito bem. Muito bem. Vamos voltar lá para dentro. Voltam para o templo. Passam-se mais 10 anos. Vamos voltar para o Rio. Voltam para o Rio. No Rio, o que é que você está vendo? Mestre. E ele repete a mesma descrição analítica, apurada e precisa que ele fez da primeira vez, 20 anos antes. O mestre vira para ele e fala, você não tem mais nada a aprender comigo. Você adquiriu a capacidade de observar, compreender, analisar e se expressar. Porque agora você entende não só o que você está vendo, mas o que está por trás daquilo que você está vendo. Você está pronto para seguir a sua jornada no mundo. E manda ele embora. Então, o processo de purificação, de simplicidade, é um processo parecido. Porque a época de nós nos isolarmos
em ordens religiosas no deserto, como os padres do deserto, ou em claustros, e não poder ver, ouvir, ou qualquer coisa, ela passou. E nem foi uma coisa muito correta, porque Jesus mandou seus discípulos irem para o mundo. A mensagem que ele nos deu é do reino de Deus dentro de nós. É dentro de nós que a gente tem que construir isso. Então, eu posso ver mil coisas. O que que eu vou guardar comigo? O que que eu vou trazer para dentro de mim? E aí que está a pureza do coração. Se eu trago para dentro de mim aquilo que não é puro, a raiva do criminoso, a raiva do político, a raiva do jogador de futebol, do juiz de futebol. Do juiz de futebol é mais comum, né? Então, a associação disso tudo a uma raiva, a um sentimento, a coisa assim, é o que corrompe o nosso coração. Por quê? Vamos imaginar uma situação. Imaginemos uma situação política qualquer de algum país, não vamos pensar no Brasil para não evocar nenhuma imagem específica, mas vamos imaginar, né? Lá na Índia, hoje em dia, tem um primeiro-ministro que criou o dia da yoga, difunde a yoga, não é? E tem gente que critica ele, gente que elogia ele. Tem gente que diz que isso é aproveitamento, que é não sei o quê, tem gente que elogia porque acha que é bacana ele incentivar isso tudo aí. Opinião, todo mundo tem gente que é obrigada a ter pela própria profissão que exerce. E essa opinião muitas vezes vem associada a um julgamento que é necessário se fazer. Imagine um juiz de direito ao julgar um processo. Ele tem que julgar. Ele não está ali para dizer, olha, eu não vou julgar ninguém. Mas eu gosto sempre de lembrar de uma experiência que eu tive como advogado, no meu início, poucos anos de formado, e numa audiência em que eu defendia, né, três réus num caso envolvendo estelionato, uma coisa assim, um advogado criminal, né? E o juiz, ao final, né, da audiência e tudo mais, ele condenou os réus. Mas no momento da condenação, ele disse assim: ele já tinha deixado, pelas provas, como ele analisou e tudo mais, claro que ele tinha entendido que eles eram culpados. Mas depois ele falou coisas maravilhosas, porque ele disse assim: quem sou eu para julgar alguém? Eu, repeti o próprio nome, não vou julgá-los. As provas nesse processo me indicam que vocês são culpados desses crimes e a lei determina que vocês recebam essa pena. Pode acontecer coisas impressionantes nessas horas. A pessoa errada no lugar errado, com o jeito errado, da forma errada, pode ser culpada por algo que ela não fez e tudo levar a essa culpa e não ter como mudar. Então, o seu advogado pode recorrer, pode tentar mudar isso no tribunal, mas eu coloco para os senhores que os senhores entendam que nada acontece por acaso. Pensem nisso, a sentença é essa, a pena é essa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e espero que os senhores sigam em paz e tudo mais. Acabou a audiência, eu fiz algo que eu nunca fiz antes, nem depois voltei a fazer, que foi esperar a audiência terminar, os meus assistidos, porque era justiça gratuita, né? Saírem e tudo mais. Eu fui lá me dirigir a ele. Assim, Excelência, eu quero dizer que eu nunca vi uma atitude mais honesta, mais humilde, mais clara. E aí ele começou um pouco comigo. Ele era católico e presidente na época da Associação dos Magistrados Católicos e botava em prática isso na vida dele, nos julgamentos dele. Tão difícil, né? Tão difícil. Isso é a pureza de coração. Esse é o receber o reino de Deus como uma criança. É não ser ingênuo, não ser tolo, não ser é, ignorante, mas não deixar que o mal seja o fio condutor das nossas ações. Então, você vai sair, vai pegar um táxi, você escolhe, não vou pegar um táxi, vou pegar um Uber, porque o Uber
tem lá o trajeto é mais seguro, etc e tal, você está sendo cuidadoso. Você está sendo Você pega o táxi, porque não vai aparecer o Uber, e você vai ficar de olho no trajeto que o motorista está fazendo, sempre pronto para qualquer problema. Mas você não vai ficar olhando para fazer, esse cara tem uma cara esquisita, eu não sei não, escapei por pouco. Ou se algo muito ruim acontecer, mas você conseguir escapar, aquele era um miserável criminoso, etc e tal. Quando muitas coisas estão implicadas em cada situação. E aquela que nós menos consideramos é o fato de que nada acontece conosco que não esteja na programação de Deus, a menos que nós deliberadamente tenhamos agido dessa maneira. Daí o problema até da ignorância. Se eu sei que um determinado lugar é uma região perigosa, é uma região complicada, é uma região... e eu deliberadamente vou para lá quando eu não preciso ir, dizendo, não, os amigos espirituais vão me proteger. Sim, mas eu preciso ir? Vou lá fazer o bem para alguém? Eu vou... Não, eu posso atender de 1000 maneiras diferentes. Então, peraí. O que eu estou fazendo aqui é esticando uma corda de um serviço que não me cabia esticar. Porque, se for necessário, vai ser colocado no nosso caminho. É o caso que o Divaldo nos conta, quando ele, lá no início, lá da Mansão do Caminho, arruma uma Kombi lá para levar as crianças, todo mundo para a praia. E o motorista da Kombi, que cansado de conhecer o caminho e tudo mais, se perde no caminho para a praia e pega outro caminho. E quando está passando por esse outro caminho, ele repara que tem uma jovem e tudo mais entrando no mar com roupa e tudo, e com uma aparência. Essa jovem vai se matar. Ele tem aquela intuição, não sei se a Joana apareceu para ele, mas ele vai lá e socorre aquela jovem, que estava realmente tentando cometer o suicídio. E acaba resgatando ela, e ela passa a conhecer o trabalho lá da mansão, o trabalho dele e tudo mais, e encontra a sua razão de viver. Então, vejam, são coisas muito, muito claras que se colocam para nós e que nós temos que ter esse discernimento. É aí que entra a pureza de coração. Na medida em que nós nos colocamos numa situação em que vamos passar por alguma hipótese, nós confiamos que aquilo ali é a vontade de Deus e que o que for o melhor para nós, e para as outras pessoas é o que vai acontecer. E deixamos de lado o julgamento, deixamos de lado a carga de maldade, malícia que muitas vezes nós carregamos conosco já há muitas, muitas encarnações. Então, esse ponto é que o Espiritismo começa ali a destrinchar, a dizer que é como Jesus fala, semelhante a uma criança, como uma criança, mas não sendo criança. Porque ele não nos quer ignorantes, ele nos quer sábios, e nos quer dotados de fé, e nos quer aptos a colaborar com a enorme obra de redenção da humanidade, de libertação das consciências que ele se propôs a fazer quando assumiu o controle desse planeta, a criação desse planeta lá atrás, no início, como nos diz Emmanuel, né, o caminho da luz, e depois quando admitiu receber aqui os espíritos falidos de Capela e tudo, para que eles ajudassem os espíritos da Terra no seu processo evolutivo. Então, esse é o primeiro ponto que essa lição nos evoca. Ou seja, o que é ser puro de coração? O que é ser como uma criança? O segundo ponto que decorre desse primeiro ponto é exatamente o como manter isso. E como manter isso pede que nós estudemos, que nós procuremos conhecimento, que nós aprofundemos o nosso conhecimento. Porque no mundo de hoje,
as opiniões levianas, os julgamentos precipitados, as influências, as imagens, mas elas vivem nos colocando em situação de sermos precipitados. E aí vai-se embora, porque não existe pureza de coração sem sabedoria. Aqui é o oposto da ignorância. Então Jesus fala puros como a criança, mas não ignorante como ela. Isso é muito claro quando ele fala como uma e não sendo criança. Então veja, chega para nós alguma notícia, alguma informação que nós não podemos simplesmente arquivar e deixar de lado. Seja por uma questão profissional, seja por uma questão de contexto, não importa. Mas se apresenta para nós uma situação. Nós temos então aquela oportunidade de ter a primeira impressão, fazer logo um juízo de valor e emitir o nosso julgamento. Foi-se a pureza da criança. Por quê? Porque nós não nos demos material necessário para isso. Ora, se alguém chega para nós e relata uma série de acontecimentos que são negativos sobre alguém, digamos, eu tenho um grupo que, que se organiza para estudar a doutrina, etc. e tal, e nós temos regras e normas de estudo e de frequência e um monte de coisa. E aí uma pessoa se candidata a participar do grupo, e numa análise alguém coloca e fala, não, mas essa pessoa daí, olha só, ela teve isso, teve aquilo, teve etc e tal, ela não pode participar desse grupo, ela vai corromper o espírito de fraternidade no grupo e tudo mais. Já é algo complicado de se considerar, porque se a pessoa está procurando e não se encontrou, é provável que seja aquela questão do quem procura encontra e nós sejamos o encontrado. Mas tudo bem, devemos ser cuidadosos. O que é que se faz? Vamos estudar. E em algum momento até é possível que, não tendo condição de simplesmente ultrapassar esses problemas para aceitar a pessoa, converse com a pessoa. Vem cá, olha só, nós soubemos disso, disso e disso, não queremos julgar você. Mas essas atitudes não são compatíveis com a nossa proposta. Você tem algum motivo, algo que te permita, porque nós fomos chamados. Eu fui levado para o Centro Espírita, para o André Luiz, há mais de 30 anos atrás, sei lá, por um chamamento bem forte, aquele que vem com a argola no nariz e vem, meu filho, de uma vida leviana, mundana, e não deixei de viver no mundo também. Mas naquele momento chegou a hora de vir, e se eu olhasse para mim e falar, você não tem condição. Então não se trata disso. E aí eu tenho uma lição muito interessante que me foi dada fora de doutrina, fora de tudo isso. Eu sempre gosto de repetir. Quando eu fiz doutorado em filosofia, né, tive um orientador que era uma pessoa de uma sabedoria. E é muito interessante que hoje em dia a gente confunde conhecimento com sabedoria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabedoria é a capacidade que nós temos de formular conceitos, juízos, valores e tudo mais a partir das várias situações com que nós nos deparamos. Então, a pessoa pode ser extremamente sábia, sem ter muita cultura, sem ter quase nenhum cabedal de conhecimento, mas que tem aquela sabedoria de analisar os aspectos envolvidos na situação. Então, no meu caso, né, eu tinha terminado já o meu doutorado, mas continuava frequentando, né, as aulas do professor. E estava conversando com ele, do lado de fora da sala, ainda não tinha chegado nenhum aluno, e chega uma daquelas figuras que a gente logo já rotula, né? Diz, isso aí é uma pessoa esquisita, né? Uma pessoa meio estranha, porque ele chega com uma roupa um pouco desengonçada, aquela roupa que parece que quem usou antes de mim era muito maior do que eu, né? Roupa meio sobrando, uma placona no pescoço, assim, como se fosse um crachazão, que era a cópia de um crachá, só que enorme, de um órgão público e tudo mais, não sei o quê. E essa pessoa chega, pede licença, né, e pergunta pelo nome dele se ele era o fulano, mas diz que ele gostaria de assistir às aulas e gostaria de
Tinha vontade de conhecer mais sobre filosofia, tinha ouvido falar muito bem dele e gostaria de conhecer. E eu, nada puro, nada semelhante a uma criança, nada advertido para mim mesmo, na minha cabeça, formulei o meu juízo, né? Ah, é um maluco, maluquete. Vai ser. Devidamente defenestrado. Fiquei aguardando para ver o grau de educação com que isso seria feito, é claro. E me surpreendi quando ele falou assim: pois não, as minhas aulas são ali naquela sala, são de tantas a tantas horas, todo dia tal, acho que era quarta-feira. Na pasta, na Xerox, lá tem uma pasta com os textos desse semestre. O senhor vai lá, tira a Xerox, chegando aqui no horário da aula, não importa se a aula já tiver começado, o senhor abre a porta, entra, senta, pode fazer perguntas e tudo ao longo da aula e tudo. Só peço que, antes da aula começar, o senhor não entre, porque às vezes eu estou com orientados, com o Jorge, que é orientado, não sei o quê, tirando dúvidas e tudo mais, e não é justo atrapalhar, né, o desenvolvimento deles, porque, afinal de contas, o programa existe para orientar os alunos que estão fazendo mestrado, doutorado, tudo mais, aqui. Mas você é muito bem-vindo. Os olhos daquela pessoa brilharam assim, sabe? Para ele foi assim, muito obrigado. Saiu. E eu, no meu orgulho, nada ingênuo, nada puro, nada infantil, no bom sentido, que a gente já viu, já definiu qual é. Fiquei olhando para ele com aquela cara e ele se sentiu na necessidade de me explicar. Triste, né? Ele deve ter olhado assim, não me julgado, né? Não me julgado, mas olhado e visto ali claramente o preconceito. Ele falou assim: Jorge, nunca se sabe, nunca se sabe. Essa pessoa ali, com evidente características de uma humildade e tudo mais, pode ser alguém muito inteligente, muito capaz, mas que por algum problema pessoal na vida ou até algum distúrbio e tudo mais, não conseguiu organizar o pensamento, a vida para resolver problemas e tudo mais, e ninguém deu uma oportunidade para ele porque saiu julgando. Eu não farei isso, não. Eu aceito, ele é muito bem-vindo. Acabou a lição aí, não. Eu levei pá, 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 5 tapas assim, sutis de pelica, mas eu senti muito porque era o meu orgulho que estava falando, julgando. Não estava fazendo o que Jesus falou, estava longe de Jesus nessa hora. E eu ali ele era ateu, eu era o espírita. E ele muito mais do que eu nesse ponto. Passam-se os anos, ele desencarnou, eu lancei o livro com a minha tese de doutorado, uma edição paga pelo meu bolso, não foi nenhuma editora grande que fez nada disso, não tem aqui espaço para ficar fazendo autoemulação de nada. Ah, mas aí, tempos depois, teve um seminário, eu fui dar uma palestra pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, da Comissão de Filosofia, e eu estou lá falando, comentei esse caso sem entrar em detalhes para falar da grandeza do professor Aquiles e já não carregando nenhum grau de juízo com relação àquela pessoa, né? Porque eu já tinha aprendido a minha lição lá atrás, né? naquela tarde lá, acho que estava até chovendo. E quando acabou e tudo mais, que passou, veio um, veio outro, tudo mais, aí veio um senhor que eu já tinha visto outras vezes. Ele falou, tudo bem, professor, não sei o quê, adorei a sua palestra e tudo. E o senhor falou daquele cara, o senhor não lembra, não, fui eu. Olhei assim, foi você? É, era eu que estava lá. Eu nunca perdi um seminário, e nunca perdi uma palestra sua. Eu gosto muito das suas palestras. O que eu posso dizer depois de tudo isso, né? Eu olhei para ele assim, apertei a mão dele. E eu digo que naquela hora eu estava na condição inversa. Eu tinha dado a palestra, ele tinha assistido a palestra, mas eu entendia que eu era devedor dele. Eu era o devedor, não ele, credor, porque eu dei a palestra para ele. Eu era devedor, porque ele me ensinou, junto com o meu professor, lições que são absolutamente a prática daquilo que Jesus nos ensina.
E você só percebe isso quando você purifica o seu coração. Quando você abre. Então, conhecer. Mas o conhecer não é o se apropriar, não é o julgar, é conhecer. Então, quando você tem uma situação assim, você procura conhecer, procura entender. Mas por quê? Por que isso aconteceu? O que estava implicado ali? E mesmo que as respostas possam ser coisas que deponham contra alguém, lembrar de Clarencio. Clarencio, ministro de Nosso Lar, para quem não está muito afeito à obra do André Luiz, né? Ministro de Nosso Lar, que a pedido da mãe do André Luiz no plano espiritual, acompanhou todo o período que ele passou no umbral, purgando o temperamento que ele tinha, coisas assim. Passou esse período tudo indo lá visitá-lo e tudo mais, esperando que ele desse uma aberturinha para ser socorrido, assistido e tudo. Quando ele é finalmente socorrido, levado lá para o ambulatório, né, para o ministério em Nosso Lar, né, para ele passar pela recuperação e tudo. Tem um momento em que ele tem uma recaída de orgulho, ferido, chora, e depois o Clarencio recoloca ele, né, chama ele a brios, né, coloca. Mas nessa hora em que ele está fazendo aquele ajuste, né, porque os espíritos superiores fazem assim, eles nos amam, porque eles procuram trazer Jesus para a vida deles. E trazer Jesus para a nossa vida é aprender que o amor, ele é ele não é condicional, né? Ele não, ele não é quem ama, ama a alguém, não. Isso é algo que a nossa inferioridade, a nosso, nossa evolução ainda muito primitiva, nos leva a pensar. Quem ama, ama. E eles procuram amar. Dependendo do grau na escala evolutiva, estão mais perto desse sentimento e, consequentemente, de Deus. Conforme menos, eles estão mais afastados, mas, de qualquer maneira, o trabalho que eles fazem junto de nós é um trabalho de amor. Eles procuram nos amar. Então, naquele momento, Clarencio chega para o André Luiz e fala: meu amigo, não se lamente tanto, não. Porque depois que o André Luiz percebeu que ele tinha caído ali numa prostração e reclamado de tudo, dizendo do seu sofrimento, dizendo de tudo isso. E aí o Clarencio explicou para ele que o processo de cura não permitia uma volta para o passado. Se o nosso passado nos traz dores, sofrimentos e tudo mais, eu não vou resolver o passado voltando para o passado, eu tenho que resolver olhando para o futuro, fazendo projetos de superação, projetos de melhoria, projetos de evolução, esse é o caminho. Então, Clarencio falou isso para ele, e aí ele mudou o padrão dele para um outro tipo de choro, que era o choro da vergonha. E aí Clarencio diz: nós, por nossa vez, já andamos por esses caminhos, pelos caminhos que você trilhou, por essa seara. Eu acho que o que o Espiritismo nos traz de grande alento para a gente poder ter essa capacidade de diminuir o nosso senso crítico, a nossa vontade de julgar os outros, é nos colocar exatamente diante dessa certeza que nós passamos por essas etapas, que nós já vivemos emoções, situações e realidades de uma forma muito, muito diferente daquela que nós pretendemos viver, de como nós pretendemos vivê-las hoje. Já fomos passionais, já fomos absurdamente violentos, egoístas, possessivos, orgulhosos, gananciosos e tudo o que pode imaginar. Por que nós fomos isso? Porque é da nossa trajetória evolutiva. Nós podíamos escolher não ter sido assim, mas escolhemos. E um sinal de que nós escolhemos é que nós estamos aqui, lutando com as nossas dificuldades para tentar sermos um pouco melhores. Mas quando ele diz,
Nós já passamos por esse caminho. O que ele quis dizer para o André Luiz foi o seguinte, que não cabe a ninguém julgar. Que ele não estava julgando o André porque o André teve aquela recaída. Que ele estava chamando a atenção do André porque ele podia fazer de útil. A mesma coisa se coloca para nós. O que nós podemos fazer de útil? O que nós podemos fazer que seja efetivamente colaboração com Jesus e com os amigos espirituais? Nada. Então, não faz nada em relação a determinada situação. Por quê? Porque não vale nós, a pretexto de nos invocarmos à condição de juízes do mundo e tudo mais, fazermos perder a oportunidade que estamos tendo diante dos ensinos de Jesus, diante do mundo que estamos vivendo, diante do mundo que vai se apresentar para nós, perder isso e voltar para trás para eventualmente um outro mundo para onde podemos ser degradados, e onde iremos reviver aquelas situações onde falhamos, erramos, tropeçamos e tudo mais, com a obrigação de acertar. Porque nossa consciência não é Deus, não é Jesus, não são os amigos espirituais, porque para eles a regra é do amor incondicional. Mas por isso que Deus criou as leis que regem o universo. Por quê? Porque se Ele nos ama, e nos amando Ele não vê diferença, aos olhos de Deus, Jesus, que é o nosso mestre, é tão amado por Ele quanto nós. Isso foi Jesus que disse. Não somos nós. Deus nos ama tanto quanto. E ama aqueles que estão ainda em estágios mais primitivos, mas não tanto quanto. Porque o amor é intransitivo, ele não tem amará. Ele é uma condição que a gente busca desenvolver cada vez mais. E ele é melhor recebido, vivido e fruído, transitado, passado por nós, quando nós purificamos o nosso coração. Quando nós recebemos as coisas como uma criança receberia. Dentro dessa perspectiva, não na ingenuidade da ignorância, com o conhecimento, da busca pelo conhecimento, para desenvolver um dia a sabedoria, porque um dia nós vamos ter sabedoria. Mas com essa transitoriedade, ou seja, com essa transitividade de o amor passar por nós. Então, voltando à situação das pessoas na rua, com não sei o que, amar. Amar. Vou dar um dinheirinho, vou comprar um arroz, um feijão, vou comprar uma fralda, não vou comprar. O comprar ou não comprar é uma questão daquele momento, a caridade material. Mas a moral, aquela que se desenvolve aqui ou aqui, é que nós temos que trabalhar. E nós vamos ter problema, porque a gente vai sair querendo julgar, vai vir aquela coisa assim. Beleza, também não vamos fazer isso conosco, não vamos nos julgar. Então, calma. Respira fundo e vamos em frente. Quero ser como uma criança. Se tivesse um lema, tatuar no braço assim, para nunca esquecer dessa. Quero ser como uma criança. Para seguir nessa pegada. Seguir nessa busca. Estudando, vivenciando, conhecendo, formulando os juízos abstratos sobre as coisas, mas amando, procurando amar as pessoas. Essa é a síntese dessa parte inicial desse capítulo que nós estamos estudando, onde é colocado isso, é colocado que não se trata aqui daquela ignorância, daquela
pureza oriunda da ignorância. Não, não é isso. É a busca por ter um coração puro. E a recompensa, ver a Deus. Por que ver a Deus? O que quer dizer ver a Deus? Quer dizer que quando nós purificamos esse coração, meu meio arretado, meio, mas quando nós o purificamos, quando nós começamos a ver Deus nos outros, nas suas obras. Então, uma calamidade, uma pandemia, uma situação de crise, não nos evoca a falta de fé. Ah, meu Deus, mas o quê? Por que a espiritualidade? Não, está tudo certo. Lembrando, André Luiz, em Nosso Lar, às vésperas da Segunda Guerra, começando já lá o conflito na Polônia e tudo mais, o governador chamando a brigada para a proteção da colônia por causa dos riscos da atividade umbralina, que estava muito grande. Isso é uma passagem que vale a pena ser lida do livro Nosso Lar e tudo. Mas, no momento em que um grupo estava conversando sobre o assunto, e um deles falou assim, isso vai representar um grande aumento de trabalho para mim e tudo mais. E o outro disse, olha, você devia estar agradecendo, porque um aumento de trabalho redunda sempre no nosso maior aproveitamento espiritual. Não se trata de querer que aconteçam coisas ruins, nem é, mas entender que o que quer que aconteça, as coisas como acontecem, são sempre oportunidades renovadas para nós. Porque se não fosse, Deus não colocaria no nosso caminho. As dificuldades não surgem para testar os nossos juízos preconceituosos, arbitrários, muitas vezes violentos, ou elas surgem para nos fazer perguntar como é que Jesus agiria nesse caso. E tem aquela passagem de Filipe, quando ele está ensinando, né? Está nos Atos dos Apóstolos, e ele diz, Jesus não curou todos os leprosos do mundo, curou aqueles que estavam ali. Assim como lá no Velho Testamento, de todas aquelas pessoas, mas quem foi socorrido foi fulano, foi Beltrano, foi Cicrano, em situações pontuais. Para que ele disse isso? Por que ele colocou isso tudo? Porque, na verdade, o grande socorro é a libertação das consciências. E a primeira consciência, e a única, que a gente pode libertar, é a nossa. É a nossa. Espíritos imortais, criados lucigênitos, porque nascidos do Pai, que é a luz espiritual do universo. Que o sopro universal existe por causa dele. Ele criou tudo. Então, esse é o nosso ponto fundamental. Pensar nisso. Então, ficar com essa lembrança toda vez que a gente pensar nessas situações, né? E buscar isso, né? Não me deixe julgar, não me deixe ser preconceituoso, não me deixe ser leviano, não me deixe tentar fazer o bem. Muitas vezes em silêncio, num cantinho, mas confiante de que se a gente está com o coração aberto, mesmo que a gente erre às vezes, mas nunca deixaremos de perceber a ajuda. Ter ajuda todos têm, mas perceber só aqueles que estão procurando, como as crianças, que confiam nos adultos que estão ali cuidando delas. Deus cuida de nós. Espiritualidade em nome dele, Jesus, acima de todos os outros espíritos, cuida de nós. Tenhamos fé. Muita paz. Boa tarde a todos.